Você já se perguntou por que consegue ficar mexendo no celular de 10 em 10 minutos, mas estudar por 20 parece uma tortura? Suas anotações ficam abertas, mas a sua mente está em qualquer lugar, menos ali para estudar. E você se pergunta, por que diabos rolar o feed infinito é tão natural? Mas estudar parece uma punição quase medieval. Bom, é aquela velha história. Você está viciado e está sendo controlado por uma molécula com apenas 22 átomos que gosta de estímulos rápidos. Consegue imaginar qual é? Sim, essa mesmo, a dopamina barata. Mas tem uma boa notícia. Hoje você vai sair desse ciclo e vai descobrir como hackear seu próprio cérebro para sentir o mesmo prazer estudando que sente escrolando as redes sociais. E ao final deste vídeo, você vai ter as ferramentas para transformar sua mente numa máquina de aprendizado viciante. O seu cérebro não odeia estudar por preguiça. Ele odeia porque está perdendo uma guerra que nem você sabia que existia. Quer ver como você não sabia? Eu vou te dar um exemplo. Toda vez que você pega no celular, assiste a um vídeo ou come um doce, sua mente recebe uma dose de dopamina, que sinaliza para sua mente que isso é um ganho de recompensa imediata. É como se fosse um: opa, isso aqui é prazeroso, então vale a pena repetir. Mas agora, comparado ao estudo, é diferente. Você lê uma página, 2 páginas e nada. Nenhuma recompensa imediata. E é nesse momento que seu cérebro começa a dar uma travada. E o momento de estudo vira um saco de 50 toneladas que está sendo carregado. E seu cérebro não gosta disso. Ele gosta de atalhos fáceis. E quando você não disponibiliza isso, ele te sussurra rapidamente: Ei, por que você não vai dar uma olhadinha no seu celular, hein? Absurdo? Sim, mas isso é mais comum do que você imagina. Só que nesse vídeo eu vou te contar o que ninguém te conta. Você pode enganar o seu cérebro. E a partir de agora, vou te mostrar exatamente como fazer isso. Porque é mais fácil do que parece. A diferença entre você e uma pessoa que ama estudar não está na força de vontade. Está na forma que ela descobriu de como hackear o sistema de recompensa do próprio cérebro. E você vai começar a fazer isso agora. Quero que imagine que dentro da sua mente existe uma escala invisível. Uma escala que mede o prazer em tudo que você vai fazer. E eu chamo ela de escala do prazer. Tá imaginando? Ok, então vamos lá. Lá embaixo, bem no fundo, está seu momento de estudar. Um pouco mais acima está seu momento de ouvir música. Mais acima ainda, seu momento de comer doces e coisas recheadas de glúten. E lá no topo está o seu momento de rolar o feed do celular. Isso não é uma mera metáfora. Isso é a realidade. E talvez seja exatamente assim que o seu cérebro funciona. Mas qual é o problema disso? Sua linha de base de dopamina está completamente desregulada. As diversas atividades que você faz liberam níveis de estimulação de dopamina diferente. E seu cérebro sempre vai escolher aquela que está mais alta na escala. É por isso que você consegue assistir TikTok por horas, mas não consegue estudar 20 minutos, porque parece uma eternidade. B.F. Skinner já demonstrava nos anos 1950 que comportamentos seguidos de recompensa têm maior chance de se repetir, principalmente se for por reforço positivo. Logo, as redes sociais se aplicam perfeitamente a isso. Cada scroll, uma micro-recompensa. Cada like, uma validação imediata. E você fica dentro de um ciclo vicioso interminável. Mas calma, essa escala não é fixa, ela é mutável. Conforme seu comportamento muda, a sua linha de base vai mudando também. E à medida que você vai ajustando isso, você consegue fazer seu cérebro ansiar por estudos da mesma forma que ele anseia por certos estímulos. Parece exagero? Então fique nesse vídeo, porque agora eu vou falar da primeira estratégia que pode transformar qualquer pessoa que se sinta preguiçosa em uma máquina que ama estudar. Você está sendo dessensibilizado, como um viciado que precisa de doses cavalares para sentir o mesmo efeito de uma droga. Sua mente está tão acostumada com coisas rápidas que atividades normais, como ler um livro, parecem cinza e sem graça. Para reformular isso, você vai aplicar a primeira estratégia que começa com 3 mudanças.
Primeiro, caminhe 10 a 15 minutos todo dia sem celular, sem música, sem nada. Seu cérebro está tão acostumado a estímulos constantes que precisa lembrar como é o silêncio. No começo você vai se sentir estranho, como se você estivesse esquecendo de algo. Mas é exatamente isso que seu cérebro precisa, um reset. Segundo, implemente a regra dos 30 minutos. Nos primeiros 30 minutos do seu dia e nos últimos 30 minutos da noite, nada de telas, ok? Porque lembra, você controla seu celular e não o contrário. Se você pega o celular logo ao acordar, está se rendendo para ele antes do dia começar. Terceiro, pratique 10 minutos de meditação diariamente. Tem vários aplicativos que podem te ajudar com isso, ou até mesmo vídeos do YouTube com práticas de meditação de até 10 minutos. Não precisa de nada místico, você só precisa sentar, respirar e observar seus pensamentos que vêm e vão. Isso ajuda a equilibrar toda a dopamina que você recebe durante o dia e reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Ao fazer isso, você fica menos faminto por qualquer estímulo barato, porque você está começando a se realinhar. Os cenários começam a mudar e o que antes parecia difícil começa a ficar mais fácil. Mas existe um ponto importante nisso tudo aqui. Quando você reeduca seu cérebro a sentir prazer em atividades mais simples, você sente desconforto, tédio e até uns sintomas muito ansiosos. Só que isso é normal e significa que você está no caminho certo. Mas não vamos parar por aqui, porque agora eu vou te ensinar a elevar o seu estudo na escala do prazer. O segredo está em algo que os psicólogos chamam de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que torna jogos e redes sociais tão viciantes. Você não sabe quando vai receber a próxima recompensa, então seu cérebro fica numa expectativa constante. Como aplicar isso aos estudos? Crie uma lista de tarefas ultra detalhadas. Fragmente ela absurdamente e coloque numa folha ao seu lado. Tipo assim, não escreva estudar matemática por 2 horas. Mas sim, ler 5 páginas, resolver 3 exercícios, fazer resumo de 1 página. A cada item riscado é uma pequena vitória e uma pequena dose de recompensa. E para você potencializar isso ainda mais, associe cada item a uma micro-recompensa específica. Ler 10 páginas, 5 minutos de pausa. Resolver 5 exercícios, um snack gostoso. Ou então, tome um gole de água ou olhe para a janela. Parece bobo? É exatamente assim que você engana seu cérebro para que ele associe o estudo com prazer imediato. Pois ele não consegue distinguir entre uma recompensa real e uma recompensa que você criou artificialmente. Mas vamos continuar, porque agora eu vou te ensinar mais a fundo como enganar seu cérebro para que você definitivamente goste de estudar. É o seguinte: o seu ambiente é o seu cérebro externo, e a sua mente associa contextos e estados emocionais. Então, se você sempre estuda no mesmo lugar onde assiste Netflix, seu cérebro fica confuso. Ele pensa, está na hora do lazer ou do trabalho? E mudar essa perspectiva é fundamental. Então mude, mas mude radicalmente. Estude numa biblioteca, num café, até no quintal. Estudos mostram que quando você muda o ambiente, você aumenta o foco e a produtividade, porque seu cérebro reage muito bem a novos estímulos. Mas digamos que você não pode sair de casa. Sem problemas. Procure no YouTube por Ambiente para Estudar ou Sons Lo-Fi e você vai encontrar vídeos longos com sons que te transportam para outros lugares. Você quer estudar numa cabana na floresta com chuva ou numa biblioteca de Hogwarts? Seu cérebro vai tratar isso como uma nova experiência e vai manter sua atenção por muito mais tempo. Crie âncoras ambientais, ou melhor, crie rituais específicos. Se você usa uma xícara para tomar café durante os estudos, use sempre a mesma. Se você senta em uma cadeira específica, use-a constantemente. E se você escuta sempre a mesma playlist de lo-fi, escute-a de novo e sempre a repita. Esses elementos funcionam como gatilhos mentais, que são sinais para o seu cérebro
de que é hora de entrar no modo de estudo. E para você reforçar ainda mais esse efeito, escolha um local fixo, como uma biblioteca ou um cantinho da sua casa, e transforme esse espaço no seu território sagrado de foco, reservado apenas para estudar e não para lazer ou para brincar. Mas agora que você entendeu que o ambiente influencia seu processo de estudos, vamos para algo que vai potencializar ainda mais isso. Aqui está um hack mental poderoso que pode melhorar a forma como você enxerga os estudos. Mude sua mentalidade de "eu tenho que estudar" para "eu posso estudar". Parece simples, mas essa troca de palavras muda completamente como seu cérebro enxerga o estudo. Quando você vê ele como uma obrigação, ele gera resistência. Mas quando você vê o estudo como uma escolha, ele gera interesse. Para te ajudar nisso, vou te explicar a técnica do cronômetro, onde você vai definir 25 minutos de estudo intenso como se fosse uma emergência. Por quê? Porque a urgência cria foco. É basicamente o mesmo princípio que faz você render mais perto do prazo final de entregar algo super importante. Lembra quando você estuda para uma prova super difícil no dia anterior? É mais ou menos isso. Mas a diferença obtida com a técnica do cronômetro é que agora você controla quando essa urgência acontece. E bom, além disso, você precisa sempre começar um estudo pela parte mais fácil. Por que isso? Porque seu cérebro precisa sentir progresso para liberar dopamina. E se você começa pela parte mais difícil, você cria mais frustração. Mas se começa pelo mais fácil, você cria um fluxo melhor de aprendizado, entrando num estado de momentum viciante. Mas como fortalecer seu processo de estudos? É sobre isso que vamos falar agora. Você sabia que Einstein disse: "Se você não consegue explicar de forma simples, não entende bem o suficiente"? Isso não é apenas uma frase filosófica dita por um grande gênio que marcou o mundo da ciência. Isso é a neurociência pura. Mas por quê? Porque quando você ensina algo, seu cérebro processa a informação de forma mais profunda, criando mais conexões neurais e fortalecendo ainda mais seu processo de aprendizagem. Mas como você deve fazer isso? Finja! Depois que estudar alguma coisa, você deve fingir que está explicando o que aprendeu para uma criança de 5 anos. Sem termos técnicos, sem palavras tão complexas. Apenas a essência da ideia. Não tem uma criança por perto? Calma, que isso não é um problema. Grave um vídeo explicando para si mesmo, ou simplesmente fale sozinho no espelho. O importante é verbalizar o seu conhecimento, porque quando você faz isso, você não está apenas memorizando, você está compreendendo. E compreensão gera uma satisfação que memorização nunca vai dar. Só que provavelmente você vai se deparar com momentos onde você trava, não é mesmo? Mas é aí que você entende que precisa estudar mais. Transformar o estudo passivo em estudo ativo é um método validado por diversas pesquisas em psicologia educacional. Logo, pare de só reler. Use a recuperação ativa. Feche o livro e tente lembrar os pontos principais do que você leu. É mais difícil, mas dificuldade bem dosada gera engajamento. Pense nos jogos que você ama. Todos têm aquela fase que parece impossível, mas quando você consegue passar, a sensação é incrível, não é? Mas agora que você tem técnicas que te deixam afiado para aprender mais e para enganar o seu cérebro, você precisa entender uma última coisa. Você pode usar todas essas técnicas, truques e hacks que eu falei, mas existe um erro que, se você cometer, pode destruir tudo. Negligenciar seu hardware cerebral. O seu cérebro não armazena informações enquanto você estuda. Ele as armazena e fixa enquanto você dorme. Isso mesmo, enquanto você dorme. Então isso de você virar à noite antes da prova? Péssima ideia! Você vai reter muito menos conteúdo quando faz isso, mesmo que esteja com a sensação de que sabe tudo. Deixa eu explicar o que acontece no seu cérebro durante o sono. Existe um processo chamado consolidação da memória, onde o seu cérebro pega tudo que você aprendeu durante o dia
e decide o que vai para a memória de longo prazo e o que vai ser descartado. É como se fosse um bibliotecário noturno organizando todos os livros novos que chegaram durante o dia. Mas tem um problema. Se você não dorme direito, esse bibliotecário fica bêbado e bagunça tudo. Mas então o que fazer? Durma de 7 a 8 horas de sono de qualidade e não de quantidade. Seu cérebro precisa passar pelos 4 estágios do sono, principalmente o sono REM, que é onde a mágica acontece. Onde o seu cérebro literalmente reproduz e reforça tudo o que você aprendeu, como se estivesse assistindo a um filme das suas aulas. Mas o sono não é a única carta na manga. A segunda cartada é o exercício físico. Quando você se exercita, seu cérebro libera uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é como um fertilizante para neurônios. Essa proteína ajuda na criação de novas conexões cerebrais e melhora drasticamente sua capacidade de aprendizado. E por fim, você precisa aprender o momento certo de revisar seus estudos. Existe algo chamado de curva do esquecimento, descoberta pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus, onde essa curva mostra que esquecemos 50% do que aprendemos em apenas 1 hora e 70% em 24 horas. Mas, se você revisar no momento certo, você consegue quebrar essa curva. O esquema é revisar após 1 dia, depois após 1 semana, depois após 1 mês, onde cada revisão reforça a memória e a torna mais durável. É como construir uma casa. Você precisa deixar o concreto secar antes de construir o próximo andar. Então, não adianta hackear a dopamina se você não cuida de coisas básicas. Pare de achar que estudar horas seguidas é melhor. Você tem que estudar de forma inteligente, porque se você respeitar como seu cérebro funciona, você vai sentir o que é estudar de forma infinitamente mais eficiente. E se você chegou até aqui, vou te falar a verdade que ninguém quer ouvir. Seu cérebro não está quebrado. Ele está apenas mal programado. Você passou anos ensinando ele a preferir recompensas instantâneas. Então agora você tem as ferramentas necessárias e é hora de reprogramá-lo para sentir prazer em crescer, em aprender, em se tornar uma versão melhor de si mesmo. Lembre-se, conhecimento não é poder, conhecimento aplicado é poder. Então não apenas assista esse vídeo e siga em frente. Escolha uma das estratégias e teste hoje mesmo. Comece com o detox de dopamina, implemente o sistema de recompensas, ou transforme seu estudo num jogo viciante. O segredo não é você lutar contra a sua própria natureza. O segredo é redirecioná-la e fazer com que seu cérebro tenha fome por conhecimento da mesma forma que ele tem fome por likes. O que você vai fazer primeiro? Me conte nos comentários qual dessas técnicas você vai testar hoje. E se esse vídeo te ajudou a entender como seu cérebro realmente funciona, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que está sofrendo com os estudos. Com certeza ele vai te agradecer. E não esqueça, você não é preguiçoso. Você só estava usando as ferramentas erradas. Mas agora você tem as certas. Use-as com sabedoria. Até o próximo vídeo.